Eu lembro na MTV, antes da MTV trocar de dono, tinha um programa lá que era Top 10. Eles pegavam 10 curiosidades de algum nicho e teve um que era as 10 piores decisões da história da música, que foi esse primeiro baterista do Beatles, né? Mas que ele tocava no Beatles, falou, pô, isso aí não vai dar futuro não, saiu do Beatles, mas não passou é bem, 2 meses o Beatles não é bem Beatles. assim, não é bem assim a história da saída do Pete Best. Os Beatles eram 5, certo? Como quase todas as bandas do mundo, naquele momento, eram um quinteto. Animals, Stones, todo mundo nesse universo. Então você tinha Pete Best, Stuart Sutcliffe no contrabaixo, 2 guitarras, John Lennon e Paul McCartney, e o baterista, o Pete Best. Né? O Pete Best, Stuart Sutcliffe, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon, Stuart Sutcliffe e o Pete Best. O Stu era o baixista e o Pete Best o baterista. Era um quinteto que tentava botar a cabeça para fora do aparecer. Bom, vou contar umas histórias aqui cabeludas, que é bastidor e a minha teoria. É a minha teoria. Pete Best acolheu na casa dele uma pessoa amiga que era hold, que dirigia. Essa pessoa amiga, da idade dele, tem um relacionamento com a mãe dele. Eita porra. E a mãe dele fica grávida. Eita porra, você recebe seu amigo na sua casa, seu amigo pega sua mãe. Nossa, que bagunça. Olha Quer dizer, só. o cara foi na casa do amigo e engravidou a mãe dele? É. Afrontoso. Aí a coisa não acaba só aí, não. Esse cara... Você me respeita, hein, rapaz? Esse cara continua no grupo, junto de todos. E chega o Brian Epstein, que é o cara que colocou os Beatles no rumo comercial certo. Era um empresário, era um filho do dono de uma loja de discos, e que esse cara foi o mentor intelectual e comercial dos Beatles. Esse cara chega no grupo e descobre essa história, que a mãe do baterista foi engravidada pelo Hold. Bom, doideira, hein? só que isso, para qualquer tabloide inglês, é um presente como único, né? Então, como é que eu vou levar esse pessoal ao sucesso? E, ao chegar no sucesso, eu tenho esse problema. Vai espalhar isso aí no ventilador. E eu não vou conseguir fazer essa banda. Então, eu tenho esse problema. E tinha um outro problema agravante. Tem esse ruído aqui. O outro ruído é que o Brian Epstein, homossexual, e até 1970 e pouco... Era crime. Crime de prisão. Então, se a escolha sexual de Brian Epstein viesse à tona, ele seria preso. Então, como é que eu fujo disso? Tirando esse foco do escândalo do baterista. Então, quando eles foram gravar o primeiro disco, o Brian Epstein, com a história de que o George Martin, o produtor, tinha solicitado que o baterista não fosse esse. E ele troca o baterista. Ele chama John Lennon e Paul McCartney e ele conta isso. Olha, a gente só vai... Mas, na verdade, tá rolando uma safadeza aí. O que o George Martin falou? Porque eu tive a oportunidade de entrevistar o George Martin, conversar sobre isso, e tive a oportunidade de ler vários livros sobre esse assunto. O George Martin só disse o seguinte: vocês têm 12 horas para gravar um disco, vocês vão vir aqui com um baterista sem experiência, eu vou botar um baterista de estúdio que vai agilizar a gravação. Então, eu vou botar outro baterista. Então, aproveitando esse gancho que o cara vai botar um baterista que não é o nosso, vamos dizer que esse baterista tem que sair para sermos aceitos pela gravadora. Não foi isso. Tanto que, quando os Beatles chegaram lá com o Ringo Starr, não foi o Ringo que gravou, foi o cara do estúdio que estava lá esperando. O Ringo também não era esse baterista aqui. Mas era ali, melhor. Né? Era melhor do que o Pete Best, tinha mais experiência do que o Pete Best. Então, esse cara recebe esse carimbo, sai, e meses depois os Beatles começam a acontecer. Pô, além de engravidar a mãe do cara, o cara ainda sai sai dos Beatles, né? Mas a história também tem um ponto e vírgula ali. Ali na frente, esse sujeito que engravidou a mãe do Pete Best é o grande responsável pela fortuna dos Beatles.
ele se transforma em presidente da Apple, gravadora dos Beatles. Esse cara peita todo mundo, esse cara entra na justiça porque chegou um mercado novo chamado CD, então os discos que estavam sendo lançados em vinil, o contrato em vinil para ser lançado em CD tinha que ser reformulado, revisto, refeito, e aí esse cara simplesmente dá aos Beatles, aos 4, a condição de milionários. Tá? Porque eles eram ricos e ficam milionários a partir da postura dele como administrador. Foi um grande administrador. Esse cara lança o Anthology, que foi um momento importantíssimo da história dos Beatles, com a BBC, uma série para televisão que pegam a voz de John Lennon, que foi recuperada de uma fita cassete. John Lennon já tinha sido assassinado, fazem um trabalho técnico e os Beatles voltam a cantar Free as a Bird, uma música, com o John Lennon morto. Então tinha todo um aparato comercial fortíssimo. Esse sujeito faz o seguinte. Bom, eu estou dizendo que nós estamos falando de um dos processos criativos mais rentáveis da história da indústria fonográfica. Você acha que nesse processo alguém pode deixar passar alguma música que não está devidamente autorizada por todos? Realmente. Não dá. Mas tinham 3 músicas em que, na bateria, estava o Pete Best. Puta merda. Pete Best, aquele cara que lá atrás, esse poderoso, foi o responsável pela saída indireta ou diretamente do Pete Best, porque esse cara engravidou a mãe do Pete Best. E agora, anos depois, esse cara quer compensar a história, deixando passar 2, 3 músicas, dando a Pete Best a chance de entrar na justiça e ficar milionário. E o que aconteceu? Então, é um jogo muito louco, é uma história que parece novela das 6.